me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva pós-jogo de Fernando Diniz. Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, boa noite, Vitor Scaroli do GE. Queria que você falasse da partida de modo geral, né? O Corinthians entrou em campo com os jogadores considerados reservas e deu uma boa resposta. Apesar do gol sofrido ali no primeiro tempo, acho que o Corinthians controlou bem o Peñarol. O Peñarol precisava vencer para seguir vivo na competição e o Corinthians deu uma boa resposta, acabou abusando nos gols perdidos ali. Queria que você fizesse uma avaliação do que você viu a sua equipe alternativa a entregar hoje. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com a tua análise do jogo. O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer. Mais do que contra a Platense, mais do que contra a Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom. E, defensivamente, voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Diniz, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria te ouvir um pouco sobre o Memphis Depay. Durante parte da semana a torcida estava com a esperança até de, quem sabe, vê-lo hoje em campo. Ele acabou não viajando, o contrato dele está chegando ao fim. Tem mais 3 jogos até a parada da Copa. Eu queria te escutar um pouco sobre o camisa 10 da equipe, se você ainda vai contar com ele antes da Copa do Mundo e se conta com ele de alguma forma para o segundo semestre, já que o contrato está chegando ao fim. Não, ele tem chance de jogar. Ele está num processo de transição. E eu conto com ele. Eu tenho um desejo muito grande da permanência do Memphis. É um jogador extremamente diferenciado, já falei mais de uma vez. E eu espero, de fato, que ele fique para nos ajudar. Senhor aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Eu queria que você falasse sobre como é que foi a escolha para você colocar esse time reserva hoje em campo, pensando que você estava com uma sequência muito grande, né, colocando o time principal. Como que foi essa avaliação, essa escolha? Foi dada, você sentiu algum cansaço da equipe no último jogo? E também que você faz do Zacarias Labiá, né, esse gol dele, fazer uma avaliação. São 10 jogos agora à frente do Corinthians, primeiro gol. Como é que você acha que ele pode desempenhar melhor no Corinthians nessa função que ele atuou hoje? Ou tem outra função que você também entende que ele pode jogar melhor? Obrigado. Em relação ao eu trocar o time, via numa sequência de fato desgastante, jogar lá no campo do Botafogo é um campo que judia muito dos jogadores e ao mesmo tempo a gente ia ter muito pouco tempo com a viagem para o jogo do Atlético Mineiro. E a gente estava classificado na Libertadores, era uma chance de botar os jogadores para jogar, que são jogadores que eu confio. E praticamente todos os jogadores já jogaram titular. O Corinthians dá para falar que o Alan e o André são reservas, jogamos com a zaga titular. E o Zacarias é um jogador que eu conhecia pouco e eu estou conhecendo ele aqui agora. Ele tinha entrado muito bem no jogo do. Acho que do Barra. Depois a minha ideia era dar uma sequência para ele. Ele teve um probleminha no joelho que já está legal. Então foi muito bom ele ter jogado, já respondendo a segunda pergunta. É um jogador que eu tenho muito técnico. E eu estou conhecendo ele agora, mas eu acho que ele é um jogador que ele pode jogar certamente mais de uma posição. Ele pode jogar nessa posição que ele jogou hoje, ele pode jogar de 10, ele pode jogar de segundo volante. Então é um jogador que eu fiquei muito contente com a participação dele e por ele ter feito o gol. Diniz aqui, Vinícius Lúcio, Central Timão. Olhando os números da sua equipe hoje, 65% de posses de bola e 21 finalizações. Ainda assim, faltou mais um golzinho para uma vitória épica aqui diante da equipe do Peñarol. Por que o Corinthians produz tanto e acaba deixando a desejar nesse último terço, na finalização, na hora do momento do gol? Então eu acho que hoje nem deixou a desejar no último terço. Deixou finalizar só na hora de fazer o gol. E é muito difícil você falar por que nos seus gols. O mais difícil é criar chances, né? A gente teve chances claras, teve chances de tudo quanto é jeito. Teve chance de contra-ataque, teve chance de bola em movimento, de cruzamento, chute fora da área. Eu gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda da maneira como a gente soube se proteger. Aí jogar aqui é difícil, vocês sabem que aqui é difícil, sempre difícil jogar aqui. Botafogo em 2024 fez uma goleada em casa, enquanto veio jogar aqui no Uruguai, teve muita dificuldade, perdeu o jogo.
e eu já vim jogar aqui outras vezes, é sempre muito duro. Então é uma partida que a gente tem que ter uma avaliação bastante positiva. Diniz, Felipe Velho, portal SCCP News. E o Corinthians na Libertadores segue invicto, só que o Brasileirão é uma cena um pouco diferente, o time está no Z4. O que você diferencia o time que joga essa competição internacional com o time que joga o Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, é também um pouco assim, acertar na mosca a sua pergunta. Se eu soubesse, já tinha resolvido o problema. Eu acho que a gente tem que deixar de oscilar. Acho que em casa, uma coisa que melhorou de quando eu cheguei aqui em casa, a gente está conseguindo produzir muito nas duas competições, e fora de casa a gente teve problemas de pontuar, né? Por motivos diferentes. Acho que no jogo do Botafogo a gente faltou um pouco de intensidade, a gente tomou gols muito evitáveis, e agora é pensar no Atlético Mineiro. A gente tem uma decisão pela frente, os jogadores, a gente vai estar com um time com bastante energia para poder fazer o nosso melhor e procurar subir na tabela. Professor, boa noite. Caio Alves, agência e o Timão. Eu queria perguntar sobre o Hugo Souza. Como é que ele está depois de não ter sido escolhido como um dos 3 goleiros pelo Ancelotti para a Copa do Mundo? E qual a importância do Fernando Diniz nesse momento de um atleta? Claramente ele estava com uma expectativa muito alta de ser convocado. E qual que é a importância do Fernando Diniz nesse momento? Obrigado. A expectativa era dele, era da nossa também, da comissão, dos jogadores, acho que da torcida. Infelizmente ele não foi. Eu acho que o que fica bom, o lado bastante positivo do Hugo é saber que depois que ele chegou no Corinthians, a vida dele mudou completamente. Se pegar o que estava acontecendo antes dele chegar aqui, ele virou de fato um goleiro de seleção brasileira. Ele foi extremamente decisivo nas conquistas de título que o Corinthians teve recentemente. É um dos nossos líderes. E é um goleiro muito jovem, e eu acho que ele tem que botar na cabeça agora que o próximo ciclo tem que ser dele, né? E obviamente que o Bach, acho que nos primeiros dias ele sentiu mais, mas ele acho que fez uma partida bastante segura hoje, fez os treinamentos também, foi muito bem nos treinamentos. Eu acho que ele conseguiu dar uma resposta positiva. Aqui Diniz Henrique Manfio, agência DC. Você fala muito da questão do jogador ser forte mentalmente, do raciocínio, de estar atenção a todo momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogador André hoje, que estava sendo questionado em alguns momentos, e hoje a partida dele, por favor. Não, o André jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Ele ajudou muito na parte defensiva, chegou muitas vezes no ataque. E o jogo, quando fica mais aberto, favorece muito o André. Ele é um jogador que tem muita energia física, tem muito boa técnica, e está aprendendo a jogar quando os espaços estão mais reduzidos. Mas eu já falei mais de uma vez, o André ele tem um futuro brilhante pela frente. É um jogador que tem um potencial muito, muito grande. Diniz, aqui. Oi. Lili Nascimento, da ESPN. Primeiro falar que, se eu não me engano, você vai para 19 jogos, né, sem perder na Libertadores, um importante número. Queria que você falasse, essa campanha do Corinthians até agora foi muito boa, né? Depois vai para a fase de mata-matas, depois da parada para a Copa do Mundo. O que te preocupa a questão da janela de transferências, né? Possibilidade de sair algum jogador. A gente sabe que por questões financeiras o Corinthians não tem como ir ao mercado, né? Tem que derrubar o transfer ban também do Martínez, mas não tem como trazer novos jogadores. O quanto te preocupa para manter o elenco agora para essa fase de mata-mata, né, de oitavas de final tão importante? Então, na janela, a minha preocupação é a manutenção do time. Eu não sou um treinador, nunca fui de ficar pedindo muitos jogadores. Eu gosto muito de olhar para a categoria de base, e eu gosto muito de desenvolver quem está dentro. Eu gosto bastante do elenco do Corinthians. Obviamente que uma outra posição, um outro jogador a gente pode trazer, mas a manutenção do time eu acho que é o mais importante. A minha preocupação é a gente manter os nossos jogadores, que eu sou um cara que eu estou muito contente com o time que a gente tem, e talvez uma outra peça para a gente incrementar o time vai ser muito bom. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Se inscreva em nosso canal e seja membro. Até a próxima!